mundo onde poder e ambição ditam as regras, até os maiores impérios, bem, eles podem virar pó com uma única aposta. E esta é uma história exatamente sobre isso. Sobre o preço da genialidade, a crueldade da vingança e uma dívida que só se paga com a própria alma. Essa é a voz de Juliana Reis. Uma mente simplesmente visionária, sabe? Ela estava ali, prestes a fazer uma descoberta que ia mudar o mundo. O trabalho era tudo para ela, a vida, a paixão. Era a promessa de um futuro brilhante que ela, e só ela, construiu. Um futuro que ela construiu com pura lógica, com código e uma dedicação, nossa, que beirava a obsessão. E, de repente, tudo isso foi apostado numa única noite. Pensa só, uma noite em Vegas, uma sala cheia de arrogância, de desespero. E ali, o destino dela foi selado, entregue pelo único homem que deveria tê-la protegido. Porque, veja bem, a aposta do pai dela não custou só uma empresa, não. Custou a liberdade da própria filha. E a transformou na peça central de um jogo. Um jogo muito, mas muito mais antigo e perigoso. Esse é Marcos Reis, o pai dela, o homem que levantou um império e que o destruiu com a mesmíssima arrogância. Ele mordeu a isca. E agora, adivinha quem ia pagar o preço? E esse preço tem nome: Donovan Sinclair. Um bilionário misterioso, quase um recluso. Um verdadeiro predador corporativo que coleciona empresas como se fossem troféus. E agora? Bom, agora ele acabou de conseguir o seu prêmio mais valioso de todos. Esse é um homem que entende de riscos como ninguém. Ele vê o mundo como um grande tabuleiro de xadrez e planeja cada movimento com décadas de antecedência. A lenda é que ele nunca, jamais, perdeu. Só que o que ele exige agora não tem nada a ver com dinheiro, com ações. O que ele quer é algo muito mais pessoal. O que ele quer é ela. E esses são os termos. Isso não é uma oferta de emprego, é uma sentença. Por um ano, a genialidade dela, a mente dela, todo o trabalho dela, tudo vai pertencer a ele. Ela não vai ser uma funcionária, ela vai ser uma posse, um ativo. E presa pela dívida do pai, que escolha ela tem? Nenhuma. E é assim que o cativeiro começa. Forçada a trabalhar por um homem que acabou com a vida dela, encurralada pela traição da própria família. Então ele a instala numa cobertura de luxo em Nova York. Um verdadeiro palácio de vidro, com vista para o mundo inteiro. Um lugar que tem absolutamente tudo que o dinheiro pode comprar. Exceto, claro, a única coisa que realmente importa: a liberdade. E as regras são claras. Cada uma barra de ferro nessa gaiola. Todas as comunicações monitoradas. Visitantes proibidos. Redes sociais, nem pensar. Ela vai ser acompanhada por um guarda o tempo todo. Cada passo, cada movimento, vigiado. É um isolamento completo para garantir que ela seja só dele, pro projeto dele. E a lógica dele é fria como gelo. Para ele, isso é só um arranjo de negócios. Mas para ela é uma gaiola. E não importa nem um pouco quanto ela seja dourada. Só que, no silêncio dessa prisão, em meio a todo esse ódio, alguma outra coisa começa a surgir. Uma consciência, perigosa, inegável, do homem que existe por trás do monstro. Uma atração que desafia toda e qualquer lógica. E essa proximidade forçada começa a mostrar que talvez essa não seja uma história tão simples de vilão e vítima. As raízes desse conflito todo, elas são muito mais profundas do que ela jamais poderia imaginar. Porque a história deles, na verdade, não começou agora. 12 anos atrás, existiu uma parceria. 10 anos atrás, uma traição. E hoje o acerto de contas. Existe um passado, uma antiga traição que alimenta cada movimento de Donovan. E isso transforma a vingança dele em algo profundamente pessoal. Então, o que ele vê? Ele vê uma ferramenta para sua vingança. A mente brilhante que ele precisa. A filha do seu maior inimigo. E ela vê o homem que destruiu a vida dela. O inimigo a quem ela não consegue resistir. Um homem assombrado pelo próprio passado. Mas por baixo de tudo isso, os dois começam a notar as rachaduras na armadura um do outro. E aí, acontecem momentos em que o ódio e o desejo simplesmente colidem. Um toque sem querer, um olhar que dura um segundo a mais, e de repente, a linha entre prisioneira e captor, ela se apaga. E
vira uma explosão de eletricidade pura. Pense bem, a vingança dele foi planejada por uma década inteira. Cada detalhe orquestrado com uma frieza de dar medo. Cada peça do tabuleiro movida com precisão cirúrgica. Tudo levando a esse momento, a esse acerto de contas. Só que tem um detalhe, ele nunca planejou se envolver com ela. Ela era pra ser só um peão, entende? Mas a mente dela, o fogo que ela tem, o jeito como ela desafia, ela se torna a única variável que a lógica perfeita dele nunca conseguiu prever. A única falha no seu plano perfeito. E aí que fica a grande questão. Quando a vingança vira obsessão, quem é que paga o preço de verdade? Num jogo desses, onde as linhas entre amor, ódio e vingança ficam borradas às vezes, a vitória pode custar bem mais caro que a derrota. Será que essa paixão que ele jamais esperou sentir vai ser mais forte que o desejo de vingança? E ela? Será que um dia vai conseguir perdoar o homem que a comprou? Para saber como essa história termina, só lendo O Erro Cruel do Magnata. A história completa já está disponível.